Olá, você que acompanha mais uma entrevista do especial Infomoney Brasil. Seja muito bem-vindo, eu sou Thiago Salomão, editor-chefe do Infomoney. Hoje vamos entrevistar o economista-chefe da MB Associados, o Sérgio Valli. Junto comigo nessa entrevista está a Thaís Herédia. A gente vai falar bastante sobre economia, não tem como não falar de política junto com economia, né? Esse ano de 2018 tão importante. Mas vamos abrir primeiro falando do dólar, que era para falar do dólar acima de... dólar a 3,50, já está quase em 3,60, o dólar imparável. Vamos ver até onde vai, na opinião do Sérgio. Mas, antes de tudo, agradecer a Thaís, que está presente aqui, dar as boas-vindas ao Sérgio Valli. E, bom, já começando, Sérgio, essa alta do dólar, vindo agora no momento, vamos dizer, até um pouco inesperada, saindo do 3,20 lá no final de janeiro para agora quase 3,60. Isso é uma semana... de mais uma reunião do Copom, que deve culminar com mais um corte na Selic, ou não, né? Talvez com essa alta do dólar isso pode acabar ficando em xeque. Como é que você está vendo a alta do dólar no efeito da inflação? Se isso vai atrapalhar os planos da Selic? Não sei se você já tinha uma projeção de queda da Selic, enfim. Como que isso muda o tabuleiro econômico aí do Brasil, que começou o ano com o dólar tão comportadinho e agora já está indo embora rumo aos 3,60? Pois é, né? Primeiro, obrigado pelo convite para estar aqui para conversar com vocês. A questão do câmbio, a gente tem que olhar hoje de uma certa perspectiva, né? Assim, tem um cenário político doméstico que tem um peso, não dá para falar que não tem um peso, ele tem um peso na frente por conta do cenário que a gente vai ter no segundo semestre muito incerto, então ele tem um pano de fundo para explicar um pouco dessa variação de câmbio. Agora, o que tem de diferente, mais intenso do final do ano passado para cá é um cenário internacional, especialmente o cenário americano, que está ficando mais preocupante. Lembra, desde o início do ano, a gente começou a ter sinais maiores de pressão de atividade mais forte na economia americana e inflação também acelerando. Ontem a gente viu na própria decisão, né, no escrito do FONC, a preocupação deles com os indicadores, o CPI e o PCE, que estão se aproximando de 2, na verdade estão acelerando para passar disso. Então, assim, a hora da verdade da inflação americana chegou. E da mesma forma, a hora da verdade em relação aos juros na economia americana também. Ela está subindo gradativamente desde o final de 2016. Há uma expectativa, uma incerteza agora em relação para frente, se vai acelerar ou mais ou não essa alta de juros que a gente teve. Junto com isso, a gente teve a nossa própria queda de juros muito maior do que se imaginava a princípio, que vai chegar agora a 6,25 muito provavelmente. Quando você junta essas questões, é natural ver essa aceleração do câmbio que a gente está tendo. Óbvio, câmbio nunca dá para saber exatamente, e ninguém saberia dizer a essa altura do campeonato que o câmbio está caminhando agora para 3,60. A gente falava de câmbio a 3,60, 3,70 ali no auge da questão política em agosto, setembro, com todas as incertezas. Alcançou muito mais cedo do que se imaginava, faz parte do jogo. A questão que se coloca agora fica nesse patamar, e entra a questão que você colocou, tem impacto na inflação, como é que fica daqui para frente? Se ficar neste patamar, subir mais um pouco, porque tem a incerteza política que agora eu acho que vai ser mais dominante na questão do câmbio. Eu não vejo tanta preocupação em termos de inflação e na decisão do Banco Central em baixar a taxa de juros. Por quê? A nossa taxa de inflação já está muito baixa. O câmbio está subindo lentamente, a gente não está tendo uma explosão cambial como a gente teve, por exemplo. Também é menor hoje, né? Quer dizer, da transferência da alta do dólar para os preços. Essa variação do câmbio que a gente está tendo, que é suave, é diferente daquela que a gente teve em 2002, que foi intensa, abrupta, e ali o repasse para os preços livres foi imediato. Agora você está falando de um câmbio que estava a 3,20 no começo do ano, está caminhando para 3,50, 3,60, mas lentamente caminhando para um patamar um pouco mais elevado, numa inflação que está muito mais baixa. Quer dizer, a inflação ainda aguenta desaforo até o final do ano, mesmo com esses riscos todos. Então, isso para mim não é motivo para o Banco Central não baixar juros mais uma vez ainda. Não, já estou te interrompendo porque eu queria trazer a questão da meta de inflação. A gente tem hoje um IPCA projetado aí para terminar o ano em 3,5, talvez até menos, e a meta é 4,5. Quando você fala que a inflação aguenta desaforo, é desse intervalo que você está falando, quer dizer, e esse intervalo dá aval ao Banco Central de baixar esse juro e manter esse juro baixo por mais tempo? A inflação aqui é outra surpresa positiva que a gente teve ao longo desses últimos meses, né? O câmbio tem sido essa surpresa mais recente, a inflação tem sido sistematicamente uma surpresa positiva desde pelo menos outubro do ano passado. Sim, a maioria absoluta dos analistas durante um bom tempo estava errando a inflação porque os números estavam vindo abaixo do que se estimava. Durante vários meses a gente viu isso acontecer. Hoje a gente tem uma inflação em 12 meses que está em torno de 2,8.
Ninguém imaginava que a gente poderia estar com inflação tão baixa a essa altura do campeonato. Quando você olha no segundo semestre, tem alguns riscos que podem jogar essa inflação para cima. Alimentos, vai voltar a subir no segundo semestre, não tenha dúvida. Câmbio é um elemento de pressão. Mas você está falando de sair uma inflação de 2,8 para alguma coisa em torno de 3,5, que ainda é um ponto percentual abaixo da meta. Então, nesse sentido, por isso que eu falo que a inflação aguenta desaforo. Ela tem espaço para subir. Na nossa perspectiva, está incorporado esses eventuais impactos de câmbio, de inflação de alimentos. Então, dá para chegar a 3,5 mesmo nessas situações mais complicadas que a gente tem agora. Então, por isso, tem espaço para o Banco Central não mudar em nada o que ele sinalizou anteriormente. Baixar mais 0,25 na próxima decisão e também encerrar por aí, porque a gente tem uma questão... Aí, talvez sinalizar no comunicado que vai esperar para ver, né? O Banco Central, e é uma coisa extremamente positiva deste Banco Central em relação ao anterior, né, à nova direção, eles estão muito mais explícitos nos documentos, praticamente falando, a gente vai fazer isso, isso, isso nas próximas decisões. O mercado não tem mais aquela incerteza que era brutal anteriormente, você não saber exatamente o que o Banco Central está pensando. Agora a gente sabe. E veja que interessante, mesmo com todos esses riscos que estão acontecendo, se fosse outros tempos, a gente já ia estar imaginando que o Banco Central de repente ia subir juros. Não. Mesmo com tudo isso que está acontecendo, ainda a sinalização é que provavelmente vai ter outra queda. Então, isso é importante na transmissão do que o Banco Central está fazendo ao longo dos últimos 2 anos para acalmar o mercado também neste momento de turbulência que a gente está passando. Agora, Sérgio, a sua projeção para dólar estava na faixa de 3,60, 3,70, patamar que a gente já está chegando agora, antes da corrida eleitoral começar. Então, tudo mais constante, a gente pode viver um cenário de dólar a R$4 quando as eleições começarem a pegar fogo? Olha, dado que uma boa parte disso é por conta da incerteza externa, a incerteza americana que a gente teve aí ao longo das últimas semanas, a questão é, essa incerteza nos Estados Unidos vai acelerar daqui para frente ou não? Quer dizer, isso muito já foi trazido para o preço agora deste câmbio. O que a gente tem que olhar para frente, o que pode trazer de risco adicional para impactar esse câmbio para cima. Olhando para frente, eu acho que a questão internacional já foi muito incorporada neste preço que a gente tem agora. Para frente a gente tem um grande detonador de riscos aí, que é a questão eleitoral. Esse sim pode jogar nosso câmbio um pouco mais para cima. Então, está 3,55, 3,60, com todo o risco eleitoral ali no auge, agosto, setembro, você pode ver um câmbio indo para um 3,70, um pouco mais, um pouco menos. Questão daí para frente, a gente elege alguém razoavelmente comprometido com as reformas, esse câmbio cai. Mas não tem dúvida, volta para 3,30, 3,40 sem muita dificuldade. Ou seja, mesmo que chegue perto dos 4, uma eleição com um candidato que ajude as reformas ano que vem traz de volta para a normalidade. O cenário internacional, como está acontecendo agora com os Estados Unidos, é importante durante o momento que você está tendo essa transição. Mas o fundamento para a taxa de câmbio de tendência mais de longo prazo é a questão doméstica de fundamentos econômicos e fundamentos políticos. A gente viu insistentemente isso no Brasil ao longo da, pelo menos, última década e meia, como isso foi importante, os dois fundamentos para explicar a tendência de taxa de câmbio. A hora que estas duas coisas eventualmente saltarem do trilho, o câmbio, né, a parte econômica e a parte política, aí a gente vê um câmbio que tende a depreciar mais intensamente ao longo dos próximos anos. Se isso não acontecer, vai o inverso. A gente volta a uma tranquilidade cambial. Vai ter passado esse susto do cenário internacional e o cenário eleitoral vai ter se resolvido, vamos torcer, de uma forma positiva e a gente consegue ver uma tranquilidade de câmbio em 3,30, 3,40. Sérgio, eu quero só manter uma última pergunta aqui sobre o dólar, porque o brasileiro ele é muito sensível à questão do dólar, né? Mesmo quem não vai viajar ou que ainda nem está pensando em comprar dólar, mas porque já assumiu o dólar como um termômetro. Se o dólar sobe, a gente está fazendo alguma coisa de errado. Se o dólar cai, a gente está fazendo uma coisa de certo. Como é que está entre o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo de certo, que não é culpa nossa? Quer dizer, como é que o brasileiro pode enxergar esse movimento do dólar, assumindo a responsabilidade do tamanho que lhe cabe e não achando que é a gente que está jogando tudo por água abaixo? Porque, infelizmente, calhou da gente ter uma movimentação forte de câmbio há poucos meses da eleição. Então, isso coloca uma certa nuvem de entendimento do que está acontecendo. Mas aí os dados estão sendo de fato um pouco explícitos em mostrar que a maior causa agora, apesar do componente político ter uma relevância aí, é de fato o cenário internacional, é o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Então, neste momento, este câmbio que está piorando não é estritamente culpa nossa agora.
A continuidade dessa depreciação, ele passar de 4, subir muito mais para frente, aí será uma consequência das nossas ações políticas de eleger alguém que é contra as reformas que a gente tem feito desde 2016. Então, assim, agora não é culpa nossa tanto assim, digamos, mas mais para frente vai ser se a gente fizer o caminho errado. Bom, e sobre eleições, você já acabou de falar de a escolha certa, né? Como é que vocês estão vendo essa questão da escolha certa, né? Porque eu sei que para muita gente do mercado, a gente conversa com muitos gestores e analistas e mesmo que não seja um voto declarado, mas eles tinham na figura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o candidato que melhor conciliava uma agenda reformista com um diálogo dentro lá em Brasília, né? Os outros candidatos ou tinham um ou tinham outro. Como é que está essa avaliação de vocês sobre esse cenário eleitoral? Ainda é o governador de São Paulo o queridinho do mercado, mesmo que as pesquisas mostrem que ele não anda muito bem? Olha, ele tem que continuar sendo o queridinho do mercado por enquanto, porque tem de fato essa percepção que a crise que a gente está passando aí no Brasil nos últimos anos, ela está longe de ter acabado. Tem um canhão de uma reforma para ser aprovada no ano que vem, que não é trivial. A gente viu a dificuldade no ano passado de aprovar depois da crise de maio, que é a reforma da Previdência. Essa reforma precisa de um canhão político enorme e de uma vontade férrea do presidente de acreditar que aquilo é necessário e de que aquela reforma é necessária naquele momento. A gente tem esse candidato hoje que vai falar que precisa fazer uma reforma e que vai chegar lá, sentar com os 25 tantos líderes que a gente tem de governo hoje e convencê-los a votar essa reforma logo no começo do mandato. Tem poucos candidatos com essa habilidade política e a convicção econômica necessária para isso ser feito. Então, por isso, esse risco, essa percepção nossa de que, e aí entra um pouco essa percepção do mercado de que o cenário externo está mais relevante hoje, porque quando você olha para frente, tem tanto candidato, tem tanta opção que tudo pode acontecer que lá fora está regendo mais do que aqui dentro. Não dá nem para montar um cenário. Não dá. Como você vai imaginar hoje falar? A gente não consegue nem imaginar quem vai estar no segundo turno, praticamente, que era, né, 2014, 2010, era muito fácil você ver os dois candidatos no segundo. Hoje, não tem a mínima ideia de dizer com certeza, olha, estes dois estarão no segundo turno. Mas o risco e a grande dificuldade, você tem uma grande quantidade de candidatos hoje que não tem a força política de fazer o que é necessário no ano que vem e talvez não tenha a convicção econômica do que é necessário fazer, especialmente os candidatos mais à esquerda que a gente tem hoje no mercado, né? Então, por isso eu falo, a gente está numa boca de jacaré para preços de ativo em geral. Isso vale para câmbio, isso vale para bolsa, isso vale para tudo. Passou a eleição, a gente eleger alguém muito distorcido, vai ter dificuldade. E aí eu coloco uma questão adicional. Mesmo se a gente eleger, por exemplo, um Joaquim Barbosa, um Jair Bolsonaro, que o mercado olha assim, talvez possa ser positivo, uma ressalva, né? Não assusta ainda esse ano, porque vai estar naquele intervalo da vitória e tomar as primeiras decisões de fato, né? Então, eu acho que se ganha um desses candidatos, por exemplo, a gente fica bem até o final do ano. Mas a partir de 2019, sentar na cadeira, ter que de fato aprovar, negociar com o Congresso, aí a gente vai ver a grande dificuldade acontecer. E eu acho que isso vale para Bolsonaro, para Marina, para Joaquim Barbosa, para a maioria dos candidatos que estão na frente hoje. Inclusive para o Alckmin, né? Porque com que congresso que ele vai lidar? Um congresso que vai estar 80% sem renovação, quer dizer, é o mesmo praticamente que está aí, com a mesma liderança, com a mesma condução que a gente viu nesses últimos anos. Quer dizer, essa tranquilidade não termina no candidato. Né? Não termina. Todos vão ter muita dificuldade no ano que vem, porque infelizmente ficou a reforma mais difícil de todas. Comparado com uma regra do teto, aprovar a reforma da Previdência vai precisar, sim, músculos enormes do presidente para conseguir aprovar isso no ano que vem. É por isso que a gente fala dos candidatos que tem, quem tem convicção e vai falar isto na eleição, de que acredita, pode até falar que não é essa, vou fazer alguma outra, alguma coisa, mas precisa acreditar para convencer de fato a sociedade e o Congresso de que essa reforma é a primeira, não é qualquer outra coisa, a primeira que a gente tem que passar no ano que vem. Essa é a maior dificuldade, a gente não tem muitos desses candidatos com essa possibilidade de fazer reforma. Agora, Sérgio, como dá então para ficar otimista com 2019, com um cenário tão incerto, tão dependente de uma eleição que até as próprias probabilidades, a gente conversando aqui nesses 5 minutos aqui já percebeu que, embora o mercado queira e muita gente acredite que venha um candidato
que ajude a avançar com essas reformas, a probabilidade parece menor que 50%, para não dizer que é mínima. Vamos supor que a gente chegue no começo do ano que vem, a reforma da Previdência, e na verdade a reforma da Previdência é um símbolo de todo um governo que não consegue aprovar nada, não consegue andar logo de cara. A gente afunda imediatamente. A gente acabou de sair de uma recessão que é a maior recessão da história. Para voltar, é um pulo. Você está falando de 2019 nestas condições, para sair é dificílimo. A gente está vendo o preço que a gente está pagando para sair de uma recessão tão brutal. Voltar a uma situação de crise no ano que vem, e qual que é o canal da crise aqui? Câmbio e de imediato. Primeira percepção de risco vai vir aí sim com o CDS, com os riscos todos em relação ao Brasil começando a disparar pela questão política, e o câmbio aí passa de 4 longe. E aí o efeito na inflação vai ser grande. Vem o efeito na inflação, o Banco Central precisa começar a subir taxa de juros, já volta o país para uma eventual situação de desaceleração e até recessão já de novo no ano que vem. De novo, a gente falando de recessão, entrando numa situação de crise em 2019. Talvez aí você convença, numa situação de crise, falar realmente não dá, a gente precisa aprovar. Talvez falte isso. Infelizmente, talvez a gente precisa ainda de uma pernada de crise. Olha, do jeito que está indo, se você não entrar no ano que vem com essa convicção e sentar com os líderes do Congresso, falar, olha, tem que aprovar, porque os números fiscais, de fato, aí não tem desaforo. Vai ter que ser sob ameaça e não sob convicção, né? O nosso drama, mais arriscadas. Pois é, o nosso drama é que as agências de rating, por exemplo, quantas vezes ameaçaram que iam baixar a nota, e baixaram a nota, e no outro dia, na verdade, o mercado até, lembra de janeiro, o mercado até gostou. Foi exótico, mas você tem aí algumas decisões que estão sendo feitas pelas agências para sinalizar, olha, isso é extremamente importante, vocês não estão fazendo, a gente está baixando a nota. E Brasília não se movimentou muito nesse sentido. Então os recados todos estão dados, o fiscal está aí muito claro pela necessidade da reforma da Previdência, o sistema não aguenta nos próximos anos. Você não aprovar a reforma da Previdência, imediatamente a leitura que vai se fazer é a regra do teto também não se sustenta, vai ter que ser desmontada. Todo o regime fiscal que foi criado em 2 anos vai ser desmontado. Isso imediatamente vai rebater em preço de ativo, a gente vai ver a crise de novo voltar. Como é que um governo que acabou de nascer, já fragilizado dessa forma, vai conseguir levar tudo isso? Então, assim, dá para ser otimista, mas a gente tem que, de fato, acreditar que muita coisa vai acontecer positivamente em 2019. Aí realmente está ficando difícil de acreditar nisso. Falando de 2018 ainda, hoje saiu o dado da produção industrial de março. Você foi o único entre os 20 ouvidos pelo Valor Data a prever um número negativo. Ele acabou vindo um pouquinho melhor do que você previa, mas no campo negativo. E aí, você acabou de falar da boca de jacaré dos indicadores financeiros, mas tem a economia real, que não só não está deslanchando, mas como também pode estar refém dessa insegurança política que vai crescer a partir de agora. Quer dizer, como é que vai ficar a balança dessa composição do que vai continuar mantendo a recuperação, a retomada da economia? Olha, Thaís, eu acho assim, o crescimento que a gente tem agora é o que a gente consegue entregar, dado tudo o que aconteceu. De novo, pior recessão da história. E é uma recessão que conseguiu, de uma forma brutal, destruir os 2 únicos instrumentos praticamente que existem para tirar a gente dessa própria crise, que é a política monetária e a política fiscal. O governo anterior entregou um déficit primário bastante forte e a taxa de inflação estava 12%. Numa recessão como a de 2008, a gente usou intensamente política monetária e fiscal. Em 2 trimestres, a gente estava fora da recessão. A gente não tinha isso para usar. A gente tinha que combater a inflação com mais juros e apertar o gasto público. A gente esticou essa recessão por conta disso. Então, está crescendo hoje na casa de 2%, 3%, não é pouca coisa. A gente estava caindo 7%. Você virou de menos 7 para 2 em 2 anos. 9 pontos percentuais não é pouca coisa. Então, assim, eu me preocupo muito menos com o PIB ser 2 ou 3 do que a direção do que tem sido feito está correta ou não. Apesar do governo ter meio que paralisado desde o ano passado por conta da crise de maio, morreu agora com o final da reforma da Previdência, teve a parada cardíaca ano passado, terminou de morrer agora em fevereiro, né? Mas tirando estas questões, a direção
das reformas, o impacto positivo disso estava dado. Foi paralisado ano passado. Então a gente consegue crescer hoje 2%, 3%, que é o que dá para crescer. Não dá muito mais para crescer além disso. O que você está chamando a atenção é para a dinâmica. É para a dinâmica e a direção. A direção que foi criada foi boa ou não? Foi muito boa. Paralisou por questões políticas? Infelizmente não tem o que fazer. Esta paralisação que ocorre desde o ano passado dá uma dentada neste crescimento esperado nesse ano, que poderia ser maior. Eventualmente ele pode ficar na casa aí dos 2,5%. É ruim? É pouco? Ok, mas dadas as condições que a gente tem hoje, é o que dá para crescer. Né? E mesmo assim ainda é um pouco melhor do que foi no passado. Suponha que a eleição, a gente eleja alguém que siga com as reformas, tudo vai bem, é fácil ver crescer 3,5% no ano que vem, porque está neste ritmo de manter a direção que foi dada. Desmonta tudo isso, a gente volta para o 0 a 0 no ano que vem muito fácil. Olha, eu estou sentindo que o cenário que o Sérgio está colocando aqui é que nem eu, quando eu vou viajar, eu faço a mala do si. Se chover, se fizer sol, se tiver festa, se tiver almoço, se tiver... um monte de coisa. Né? Mas está demais, essa mala está enorme, essa mala do si está enorme, quer dizer, e numa dependência que a gente não consegue imaginar o que virá. Pois é, a maior incerteza aqui, infelizmente, Thaís, é a questão política muito pior do que foi em outros momentos no passado. Porque historicamente a gente está melhor de fundamentos econômicos, com instrumentos mais eficazes, como a política do Banco Central, mesmo a política fiscal, mas a gente politicamente nós estamos... Mas de novo a política pode estragar a festa, como já estragou em outros momentos no passado. Hoje a gente olha as condições políticas que a gente tem, que em outros momentos você tinha mais clareza das posições, do que seria feito, de quem seriam os candidatos, você conseguia mais ou menos administrar isso para o mal ou para o bem. Como foi 2002 para o mal no primeiro momento, depois foi positivo, e dali para frente tudo muito equilibrado. A gente não teve nenhum problema de transição por conta da política afetando a economia de 2002 para cá. Agora, pela primeira vez, a gente está tendo de forma intensa nisso, mas num grau tão elevado e fica todo mundo parado. Você não tem ideia do que vai ser com os candidatos que estão aí. E dado o tipo de candidato que a gente tem e o nosso Congresso, como tem evoluído ao longo dos últimos anos, fica difícil ver essa conjunção dar muito certo e conseguir aprovar o que precisa. Não é questão de chegar ano que vem e o presidente falar vai fazer algumas coisas, vai aprovar algumas coisas que já estão no Congresso. Não é questão, não é essa. Tem reformas que são extremamente importantes e precisa de convicção, porque são muito contrárias a convicções da população também, e uma força política para convencer 25 líderes e partidos, né, diversos para fazer isso. Não é trivial. E esse é o maior receio hoje. O fiscal, de novo, voltou a ser o centro da questão no Brasil. E olhando para a política em 2018, ainda dá para esperar alguma coisa da agenda econômica do governo Temer? Talvez a questão do cadastro positivo, enfim, alguma coisa além disso? Olha, eu tenho escrito já e falado há bastante tempo, assim, maio de 2017, quando o governo teve aquela parada cardíaca no dia 17, eu já desde então falar, reforma da Previdência esquece. A reforma da Previdência não é uma reforma trivial, um presidente que vai ter denúncias aí pela frente não vai conseguir aprovar absolutamente nada. Né? Parou ali então o governo praticamente. Morreu definitivamente em fevereiro desse ano, quando a reforma de fato foi enterrada. Olhando hoje o que saiu até agora, se a gente conseguir passar o cadastro positivo, está ótimo. Em junho o Congresso paralisa, você não consegue andar mais com nenhuma medida provisória ou projeto de lei dentro do Congresso. Se a gente conseguir, e olha, a dificuldade, uma medida que há 1 ano e meio atrás passaria muito facilmente. Olha a dificuldade que a gente está tendo hoje, que o Rodrigo Maia está toda semana tendo que postergar porque ele não está conseguindo aprovar. Barra desonestidade, barra irresponsabilidade, mas isso é o que estou falando. Eu fico na irresponsabilidade total aqui de uma medida que é absolutamente necessária para o país e está nesse perrengue de não aprovar por questões partidárias, pessoais, visando a eleição no final do ano. É triste, porque é uma reforma que há muito tempo a gente, na economia, desejaria ver acontecer, ajudaria muito, não necessariamente talvez ainda pelo tempo em 2018, mas ao longo dos próximos anos ajudaria gradativamente, é uma das explicações, é uma das partes dessa história, a diminuir o spread no Brasil, que olha, junto com a questão fiscal mais recente, é uma das grandes jabuticabas que a gente tem no Brasil. Né? E pela primeira vez a gente tem um governo que estava tentando atacar de uma forma mais coesa o assunto do spread. E o Congresso não está cedendo às tentativas do governo de fazer essa aprovação agora. Talvez
Pode ser que o governo ainda consiga, no último minuto, aprovar e vai ser isso. Eu não consigo ver mais do que isso, não. Ou seja, aprovando o cadastro positivo, né, que tem sido apontado aí como um instrumento essencial para a redução do spread, como você está colocando, que é essa pedra gigante no mercado de crédito, o mercado financeiro, com os bancos hoje como estão configurados, concentração bancária e por aí vai, tem um gatilho que possa apressar o efeito do cadastro positivo no crédito ainda esse ano, quer dizer, barateando o crédito? Você acha que o mercado, que o sistema financeiro está preparado para aproveitar rapidamente o efeito positivo do cadastro positivo e baratear o crédito? Eu acho que aí tem duas coisas que vieram em conjunto. Quer dizer, uma, falta ainda o cadastro positivo para acontecer, mas a resolução do Conselho Monetário Nacional em relação às fintechs. Você junta estas duas coisas, você tem o potencial de falar, olha, eu sou um consumidor, minha nota é essa aqui. Qualquer um pode me dar crédito e qualquer um do sistema vai saber minha nota. E vai poder me oferecer crédito não só no meu banco, mas em qualquer lugar. Essa informação adicional que você coloca no mercado, potencialmente tem uma possibilidade de baixar o spread quase imediatamente. Se vai já impactar consumo esse ano, ainda é uma questão de saber quando que a reforma vai ser aprovada, de fato implementada, como é que vai acontecer. Pode começar a ter um efeito esse ano, mas entra naquilo que a gente estava discutindo anteriormente. Será que essa questão é relevante, se vai impactar esse ano ainda ou não? Ou se o que está sendo feito é uma direção importante para mostrar, não pode necessariamente talvez crescer esse ano, mas vai ser um belíssimo impacto para crescimento sustentável da economia 2019 em diante. Então, eu acredito mais no efeito da direção positiva que causa de impacto no ano que vem do que se vai ter, de fato, algum efeito esse ano adicionalmente ou não. Bom, vamos chegar nas últimas perguntas. Minha última pergunta é sobre a própria condução do Ilan Goldfein à frente do Banco Central. Isso já conversando com muitos economistas que colocaram como, acho que talvez o grande saldo positivo desse último governo, essa condução do Banco Central que melhorou não só a comunicação com o mercado, mas até com outras frentes dos setores. O Banco Central tinha uma comunicação quase que direta com o mercado financeiro e acabou tendo uma transparência um pouco maior. Qual o balanço que você faz dessa gestão do Ilan? E até sendo mais direto, será que já dá para falar que ele foi talvez o melhor presidente do Banco Central que a gente já teve no Brasil? Olha, eleições assim são complicadas hoje, mas certamente ele entra aí no rol dos melhores que a gente já teve. Você conseguir trazer em 2 anos uma inflação de 12 para baixo de 3 não é pouca coisa, não é trivial. Óbvio, teve uma ajuda de uma recessão cavalar, teve uma ajuda de uma deflação de alimentos que a gente nunca teve na história, que a gente viu ano passado, ainda não permanece. Mas suponha que não tivesse acontecido uma recessão tão brutal e não tivesse acontecido uma deflação de alimentos tão profunda. A gente estaria talvez com a inflação próxima da meta. Tá ótimo, você saiu de 12 para 4,5, perfeito. Então, assim, de fato, o que se conseguiu fazer não foi pouca coisa. E veja que interessante, foi no momento que a discussão toda vamos forçar uma queda de juros mais rápida, porque era como estava sendo feito anteriormente, para estimular o crescimento, porque a recessão tá forte. O Banco Central segurou. Não vamos fazer isso agora. Quando tinha condições, a taxa de juros começou a baixar. Então, este planejamento que foi feito no Banco Central ao longo dos últimos 2 anos e pouco, conseguiu entregar hoje uma inflação de 3, abaixo de 3,2,8, uma taxa de juros que está indo para 6,25. 2 coisas que a gente nunca teve na história, em sequência, né? Especialmente inflação 2 anos seguidos nesse patamar a gente nunca teve. A questão, de novo, a direção foi dada e é perfeita. Vai continuar isso nos próximos anos? O que é continuar aqui no caso da política monetária? 2006, lá atrás, a gente estava com a meta de 4,5, tinha a chance na mão, com a situação toda estabilizada, vamos baixar a meta. Isso. Baixar para 4,25, 4, e vamos continuar baixando. Lembrando que a gente já teve uma meta de 3,25. Exato, lá atrás. Vamos começar a baixar a meta. Parou ali no 4,5, com aquela história de que inflação um pouquinho é bom para o crescimento, a gente viu no que deu ao longo dos anos. Hoje a gente tem um Banco Central, não, inflação baixa, meta baixa, é importante, já colocou o 4 para daqui 2 anos, e eu espero que na decisão de junho já baixe para 3,75, sinalizando para 2021, e 2022 entre em 3,5 também, até chegar aí pelo menos a 3%. Tem que ir por aí, não tem alternativa. Agora, é um conjunto, é um casamento. Política monetária que não funciona sem a política fiscal. Isso tudo desmonta ano que vem se entra um presidente que vai contra o jogo fiscal que tem sido feito nos últimos 2 anos. Aí esquece meta de
esquece meta de 4,5%, a gente vai ver a inflação voltar a subir. É engraçado porque a gente vai viver, talvez também pela primeira vez, uma pavimentação em que a política monetária foi capaz para ser redundante, pavimentar a retomada ou o crescimento sustentável, aguardando a política fiscal. A gente nunca conseguiu fazer isso antes. Mas veja, a gente teve um papel essencial da política fiscal aqui, que a gente não pode esquecer, que é um fundamento extremamente importante do ajuste da política monetária. Falta a reforma da Previdência, mas a gente teve uma regra do teto que não é trivial. Vai falar nos próximos 20 anos o gasto está estável. A TJLP, quantos anos a gente em economia fala que não tinha sentido uma TJLP daquele formato, tinha que ser uma coisa mais de mercado, conseguiu aprovar reforma trabalhista, enfim, as direções em vários campos foram colocadas e muito positivas para estimular a economia, e no fiscal foram inúmeras questões colocadas. Falta a mais importante, não tenha dúvida. Então, este conjunto muito bom, positivo de política monetária e política fiscal funcionando é o que garantiria ao longo dos próximos anos manter tanto inflação quanto taxa de juros baixa. Mas isso precisa continuar acontecendo nos próximos anos. Bom, tem alguma pergunta para encerrar, Thaís? Eu ia perguntar de futebol, mas é melhor não. Eu estou tão triste. Sou São Paulino. Não, só para a gente ver se muda um pouco de assunto. A gente estava conversando aqui antes da entrevista começar, que eu sempre fui uma otimista. Eu tenho um lema que o Brasil é inevitável, né? Que é impossível não investir no Brasil. Pela primeira vez em 25 anos de carreira de jornalismo, eu ando carcomida com o meu próprio tema, porque eu estou bastante preocupada com o que vai acontecer em outubro, Sérgio. Assim, eu acho que a gente está entre a cruz e a caldeirinha de verdade. Assim, talvez a gente nunca tenha vivido uma situação binária tão radical como agora. Ao mesmo tempo, Thaís, hoje as questões relevantes na economia estão todas expostas. É verdade. Quer dizer, antes você podia esconder a reforma da Previdência porque o superávit fiscal era importante, então dava... Hoje não tem mais alternativa. É o que eu falo, a reforma da Previdência saiu dos artigos de opinião para reportagem, né? Para o tema do dia a dia. E para a necessidade imperiosa por parte da política fiscal. Eu aposto hoje que congressistas em Brasília todos, eles sabem que precisa aprovar a reforma da Previdência. Não pode pedir para eles, em ano de eleição, falar que vai tocar nesse assunto. Mas eles sabem, quando chegar no ano que vem, essa questão é incontornável. Não tem alternativa. Então, assim, a gente fica um pouco com o pé atrás de como é que isso vai ser feito, como é que vai ser o processo, se vai perder muito tempo nisso, ao invés de você poder estar discutindo outras coisas. Dou aqui um exemplo, o tempo está acabando, mas reforma tributária. Uma das grandes questões do ano passado, a gente ficou tanto tempo depois que o governo morreu em maio para ficar em cima da reforma da Previdência que não ia passar, a gente esqueceu a reforma tributária. Poderia ter avançado muito. Né? Tava pronta ali. Poderia ter avançado muito. A reforma era uma reforma que você conseguiria passar com muito mais facilidade do que a reforma da Previdência. Ficou para o ano que vem. Mas, infelizmente, agora automaticamente ela fica em segundo lugar. Então, sim, é por isso a preocupação. Tem uma grande reforma, precisa aprovar, mas tem um monte de outras coisas que a gente precisa colocar no caminho. Bom, gostaria de agradecer sua presença aqui, Sérgio. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigada pela participação, Thiago, Sérgio. Bom, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Mês que vem a gente volta com mais uma entrevista em Infomoney Brasil. Até a próxima.